Olá meninos, tudo bem? Nós estamos hoje aqui batendo outra vez aquele papo legal, aquele papo agradável. Meu nome é André Rosa e a gente aqui no site Desenrolado, a gente vai começar a fazer uma abordagem sobre um outro assunto com vocês. É um assunto importantíssimo, que é o assunto sobre independência dos Estados Unidos. Só que nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, eu queria trocar uma ideia com você, que é uma ideia que vai mostrar de onde isso veio. Por que de uma hora para outra um país quer se tornar independente? Vamos conversar um pouco sobre isso e entender, acima de tudo, de onde vem esse processo. Eu quero que você me acompanhe, que hoje eu vou escrever um pouquinho com você. E aí você vai ver de onde todo esse processo existe. Olha só de onde eu vou começar. Mas eu vou começar a fazer uma abordagem um pouco profunda, mas você vai entender bem. Olha só. Existia um sistema econômico chamado de feudalismo. Isso aqui é a Idade Média. Só que vai surgir também desse processo, tanto desse período, desse momento ao final dele, o surgimento de uma classe social chamada de burguesia. Essa burguesia vive do comércio. No feudalismo não tem comércio. Então a burguesia notou que iria existir uma incompatibilidade com esse sistema. Então ela se junta com o rei, que também não gosta do feudalismo, porque no feudalismo não existe centralização política. E essa união é para destruir esse sistema. Certo? Essa união tem um nome. É chamado de monarquias nacionais. Isso aqui gera um processo de centralização. Isso aqui eu estou mais ou menos durante os séculos XV e XVI. E esse processo vai evoluir para uma coisa chamada de absolutismo. Porque olha só o que acontece. A partir do momento que o feudalismo não é mais concebido, principalmente por essas duas classes, então ele tem que ser destruído. Ao ser destruído por essas duas classes, quem ganha um grande mérito é esse cara. Aí você diz, por quê? A burguesia também fez seu papel, concordo. Mas é o rei, bicho. É aquele cara de liderança, é aquela ideia de nobreza, sangue azul, muito poder, aquela força descomunal que existe na figura desse rei. Então, este rei, ele vai ganhar mais prestígio. Ganhando mais prestígio, ele vai virar absoluto. Ficando absoluto, ele vai passar do poder da burguesia. E aí, as coisas começam a dar errado. Neste período, parece que as coisas estavam sendo trocando favores. Quer dizer, durante esses séculos, a burguesia ganhava também o seu lado. Mas, durante o período do absolutismo, principalmente isso acontecendo no século XVII, o rei ficou mais poderoso que a burguesia e a burguesia agora tinha que dar o troco. Como tinha que dar o troco? Ela começou a fazer um tipo de movimento para acabar com o poder absoluto dos reis. Movimento esse que necessariamente não é para acabar com o rei, mas para acabar com o poder absoluto do rei. Confuso? Fico confuso não. Não tem negócio de confusão não. O rei pode até existir, só que ele não pode ser mais absoluto. O Estado existiria, mas ele agora teria que ter um controle também da classe burguesa. Ou melhor dizer, esse Estado não poderia mais ser interventor, mas a burguesia ela tinha que entrar nessa onda. Estou quando começa esse processo no século XVIII. É por isso que quando você estuda este século, ele é chamado tipicamente de século das luzes, da iluminação, do racionalismo. Que esse racionalismo vai, sem dúvida nenhuma, conduzir as pessoas à sua liberdade, igualdade, fraternidade. Vixe, essa relação agora eu consegui conectar. Vamos lá. O iluminismo no século XVIII
com esse racionalismo, com esse anti-absolutismo, ele quer o quê? Libertar a sociedade? Desse estado tão controlador. Mas como libertar com ideias? Sei lá, escrever um livro, como fez, por exemplo, o senhor Voltaire, o senhor Montesquieu, o senhor Jean-Jacques Rousseau, querendo até mesmo acabar com relações até mesmo de propriedade privada? Pronto, escreveu isso e pronto. Aconteceu o iluminismo? Na verdade, não. O iluminismo, dentro de um processo teórico, ele é assim. Isso é um conjunto de ideias para acabar com o poder absoluto do rei. Mas, sem dúvida nenhuma, estas ideias, para acabar com esse poder, vão precisar de quê? Vão precisar, sem dúvida nenhuma, fazer isso através de uma batalha, de um confronto. Um processo transformador deve ser feito, mas esse processo transformador vai ser feito através de algumas revoltas. Olha só que revoltas seriam essas. Seria a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial, ao ser feita, ela vai gerar o fim do processo mercantilista. Vai ser feita uma outra revolta, que é a independência dos Estados Unidos. O que eram os Estados Unidos? Os Estados Unidos eram as 13 colônias inglesas. Então, se são colônias, são comandadas por uma metrópole. Se existe uma metrópole, existe um Estado forte. Se existe um Estado forte, existe uma menção absolutista. O que é que o iluminismo quer? O fim do absolutismo. E se você pegar também algumas datas, olha só. Se eu tenho uma revolução industrial aqui, eu tenho uma revolução que acontece mais ou menos na segunda metade do século XVIII. Se eu tenho a independência dos Estados Unidos, ela acontece em 4 de julho de 1776, século XVIII. Certo? Então, e esse processo começa a se propagar muito intensamente. Mas como é que essas ideias acabam chegando nesses lugares? Primeiro, na Revolução Industrial acontece na Inglaterra, já estamos num berço no processo. No caso das 13 colônias, acontece por diversos fatores. A fonte da literatura, as pessoas mesmo, principalmente pessoas ricas. Vou te colocar numa situação, olha só. Um cara numa colônia, principalmente aqui na América, ele é muito rico. E existia muito aquela tradição desse cara muito rico querer que o filho estude na Europa. O cara é mandado para a Europa para estudar, não importa qual seja o curso. Mas ele saindo da América para estudar na Europa, ele vai ter contato com essas ideias da Europa, principalmente na França. Porque alguns desses pensadores são propagados, principalmente suas ideias, na França. Estudando na França, seja qual curso seja, ele entra em contato com essas ideias e volta para casa na colônia, na América. E chega para o pai dele e diz assim: pai, o senhor está sabendo quais são as novas ideias que estão rolando por aí? As ideias de acabar com o rei e a gente dominar o poder. Notaram? O cara da elite mandou o filho estudar num lugar de elite e pegou ideias da elite. Aí você, é elite? É! Porque vem dessa classe, que foi traída por esse rei, que virou absoluto e que agora ele vai se vingar. Então a elite se vinga, dá certo, toma o poder. E aí você acaba entendendo porque os processos, principalmente de independências, tanto americanas, de uma maneira geral, são tão elitistas. Porque o iluminismo, que são um conjunto de ideias para acabar com o poder absoluto do rei, são propagadas pela mesma burguesia que vai fazer esse movimento. Quer dizer, aquela história de povo no poder que o iluminismo propaga só são ideias de Rousseau, que é o pai da democracia moderna. O restante só quer tomar esse poder para finalmente dizer assim: a burguesia agora é dona de tudo. Num próximo encontro, nós iremos falar desse processo mais concreto. Agora nós sabemos como essas independências, esses movimentos acontecerão, por conta dessas ideias. E agora, você sabendo disso, vai ficar mais fácil entender o resto. Até a próxima. A gente se vê por aí.